Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Permaneça de pé, permaneça de pé. Vamos continuar ainda nesse clima. Continua no tom. Mais uma vez vamos cantar esse refrão: Espírito, Espírito. Aproveitando a unção deste momento, não vamos deixar a chama se apagar. Canta mais uma vez: Espírito, Espírito, que desce como fogo. Levanta bem os teus braços, erga bem os teus braços. Já estamos na pregação e assim já começamos essa pregação. Cantemos, cantemos. Espírito, Espírito, isso, canta forte, vai. que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Mais uma vez, canta pedindo, pedindo, peça. Espírito, Espírito, Peça por você, peça pela sua família, peça pelo seu casamento, peça pelos seus filhos, peça pelos seus pais, peça sobre a sua saúde, peça hoje sobre a sua vida, sobre a sua comunidade, sobre a sua paróquia, sobre a igreja. Mais uma vez, canta: Espírito, Espírito, Espírito. Isso, clama, clama hoje, como fogo, com todo o vigor, com todo o empenho. vem como em Pentecostes E enche-me de novo. Espírito, Espírito, Braços erguidos. Espírito, Espírito, Espírito Santo, Que desce como fogo. vem como em Pentecostes E enche-me de novo. E solta a sua voz na linguagem dos anjos com toda a força. Somente as vozes e o teclado. Somente as vozes e o teclado. Isso. Continue orando. Vai. Com força. Isso, solta a tua voz. Hoje não é um domingo qualquer. Não é um domingo como os outros domingos. Neste domingo as comportas do céu estão abertas e a água da vida recai sobre nós, sobre a igreja do Deus vivo, sobre a igreja católica apostólica romana. Hoje é derramada em profusão uma chuva de graças, uma chuva de bênçãos sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua história. Hoje, neste domingo, por isso eu estou dizendo para você, meu irmão e minha irmã, este não é um domingo qualquer, não é um domingo como os outros. Este domingo, dia da ressurreição do Senhor, em que celebramos a vitória do Senhor sobre a morte e sobre o pecado. Ele é aquele que batiza no Espírito Santo e no fogo. E hoje, neste domingo, nessa solenidade de Pentecostes, Ele sopra sobre nós, Ele sopra sobre a tua vida, Ele sopra sobre a tua casa. Você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação, receba este sopro de Pentecostes, entrando na tua casa, entrando na tua vida, para transformar a tua história e a história dos teus. Isso, continue orando, mais alto, mais forte. Coloca parresia, intrepidez, ousadia, desassombro nesta oração. Erga os teus braços, porque o Espírito te permite tocar no céu. Há uma ponte que nos liga com o céu, o Espírito de Deus. Ele agora é esta ponte, e através do Espírito, da unção do Espírito, tocamos nas coisas celestes, tocamos nas promessas de Deus, tocamos nos tesouros celestes que o Senhor reservou para nós. Eu volto a dizer, este não é um domingo como os outros. O ressuscitado sopra sobre a tua vida nesta manhã. Ele sopra sobre nós agora e traz para nós transformação. É o Senhor que diz a cada um de nós: recebei o Espírito Santo. Sim, esse Espírito que você recebeu no batismo,
Esse Espírito que está em você a partir da crisma, do sacramento da crisma. Esse Espírito agora, não é que ele vem de fora para dentro, mas ele vem de dentro para fora. Esse Espírito que já está em você, ele agora, como uma erupção vulcânica, ele vem para fora e se manifesta numa fé carismática, em dons, em frutos, em santidade de vida. A tua vida já não é mais a mesma. Eu nem digo no futuro não será mais a mesma. Eu já estou profetizando sobre tua vida. Estou dizendo, a partir de agora, deste Pentecostes, a tua vida já não é mais a mesma. O Senhor renova todas as coisas na tua vida e ao teu redor. Aplauda o Senhor, porque o Espírito Santo é o maior presente que poderíamos desejar, e Ele nos dá o seu Santo Espírito. Aplauda para valer, aplauda com força o Senhor. Que presente maravilhoso é o Espírito Santo, Deus vivendo dentro de nós. Obrigado, Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar? Coloca a mão sobre o peito, sobre o coração e faz assim comigo. Ai, ai. Não, mas está muito fraco esse ai, ai. Vamos lá. Ai, ai. Como é bom. Diga isso. Diga para a pessoa que está do seu lado. Como é bom ter o Espírito Santo dentro do coração. Gente, é maravilhoso viver essa vida no Espírito. Que coisa boa, que coisa maravilhosa. Eu dizia para você ontem que a pregação de ontem continuaria hoje. Quem estava aqui na pregação de ontem à tarde, por favor, levanta o braço. Oh, graças a Deus, bastante pessoas. Então você que estava ontem, viu que a pregação de ontem foi a primeira parte. Nós vamos continuar hoje. Para quem não estava ontem, então para você também, pelo sistema de Canção Nova de Comunicação, que não acompanhou a pregação de ontem, você pode adquirir, tá bom? Mas você que não estava, vou recapitular rapidamente, por causa do tempo também, né? Então ontem nós falávamos sobre os frutos do batismo no Espírito. Esses frutos, na verdade, são os efeitos, aquilo que a pessoa começa a viver a partir dessa experiência maravilhosa do batismo do Espírito Santo, dessa efusão. Então ontem falávamos sobre esses 5 efeitos. Na verdade não são só 5, mas por causa do tempo da pregação não dá para ficar em muitos, né? Tem muito mais. Mas eu fiquei ontem preso a 5, né? E nós ontem falávamos sobre esses 5. Primeiro que a gente dizia, baseados em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, lembra? Nós lemos ontem Atos dos Apóstolos, e refletindo sobre o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, no domingo de Pentecostes, nós víamos que um primeiro fruto, um efeito desse batismo no Espírito Santo é essa mudança de vida, é esse arrependimento, é essa conversão, é esta, nós dizíamos ontem, sensibilidade ao pecado. A pessoa antes fazia coisas erradas e nem tinha noção, a ficha não caiu. Só que a partir do Espírito Santo, aquele que convence a respeito do pecado, o próprio Espírito Santo com a sua voz doce e suave vai dizendo: opa, não faz mais isso. Opa, não vai mais por esse caminho. Opa, não anda mais, olha, cuidado com essa amizade, cuidado com esse programa, cuidado com esse site na internet, cuidado com essa música que você está ouvindo. O próprio Espírito vai convencendo você daquilo que ofende a nosso Senhor. E você começa então a lutar contra o pecado. E como é que a gente luta contra o pecado? Dizíamos ontem, fugindo. Você luta contra o pecado fugindo das ocasiões de pecado. E o Espírito Santo é expert, especialista em nos ensinar a fugir das ocasiões de pecado. Também dizíamos que um outro fruto, né, desse batismo no Espírito, essa mudança de vida acontece quando então temos coragem, desassombro, intrepidez. Tudo isso que se resume numa palavra em grego,
Padre Jonas já pregou muitas vezes sobre isso, que é a parresia. Parresia, o desassombro, a intrepidez, a coragem de se colocar de pé, de denunciar o pecado, mas também proclamar com fé carismática, e aí entra os dons do Espírito, proclamar o Evangelho de nosso Senhor, evangelizar, anunciar, falar do Senhor com coragem, com intrepidez, não ficar em cima do muro. Como é ruim para um cristão, como é terrível um homem e uma mulher do Espírito que fica em cima do muro. Acende uma velhinha para Deus e outra para o encardito. Olha, eu sou de Jesus, amém, aleluia. Mas isso aqui é radicalismo demais, gente. Ah, não, isso aqui é demais, imagina. É o cristão morno. Diz que é de Jesus. Está até vestido com tudo. Ontem o padre Fabinho falava na pregação dele sobre a unção. Ele dizia do estereótipo, né? A pessoa que anda ali com aquele, né? Ele falou, né? Até de forma bem humorada, dizia da pessoa que anda, né? Às vezes com aquele terço que é de parede. A pessoa, mas vive na mornidão, vive em cima do muro. Na hora, como a gente diz, o vamos ver, quando Deus pede mesmo aquele passo de conversão, a pessoa dá um passo para trás. De vez de dar um passo para frente, ela dá um passo para trás. Falta a ousadia, a coragem, a intrepidez de dizer não, que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. Eu estou rompendo com o pecado, PHN. E viver essa fé carismática. Desassombro, evangelização, missão. Falávamos disso. Falávamos também ontem sobre um terceiro efeito, um fruto desse batismo no Espírito, que é exatamente a eficácia, que é diferente da eficiência. Eficiência é fazer tudo certinho, bonitinho, mas a eficácia visa o resultado, e o resultado é muito bom. Você viu que Pedro teve eficácia, lá em Atos 2, ele pregou talvez no máximo 3 minutos, e 3.000 pessoas mudaram de vida diante daquela pregação. Por quê? Porque era Pedro falando? Não, gente, porque era o Espírito Santo falando através de Pedro. Unção, eficácia sobrenatural. E aí nós compreendíamos que esta eficácia sobrenatural, o Espírito Santo nos dá no cotidiano da vida. Quando você tem eficácia, até você na porta da igreja, lá na pastoral da acolhida, entregando o folhetinho da missa, tem eficácia. Pessoas podem, e eu já estou proclamando, vão mudar de vida pelo jeito como você entrega o folheto na entrada da igreja. Aquele teu sorriso, aquela maneira de você entregar o folheto, como você olha nos olhos da pessoa, tem eficácia e a pessoa muda de vida. Eu contava ontem de um colaborador nosso que mudou de vida na acolhida. A pessoa acolheu e disse: que bom que você veio. E a pessoa não foi com a homilia do padre, não foi com o ministério de música cantando, não foi nada disso. A pessoa mudou de vida porque alguém sorriu para ela e disse: que bom que você veio. Aquele que bom que você veio teve tanta eficácia, teve uma eficácia sobrenatural, que a pessoa mudou de vida. Deus quer nos dar eficácia. Eficácia, você que é pai, que é mãe, Deus quer te dar eficácia na educação dos seus filhos. Você que é marido, que é esposa, quer te dar eficácia sobrenatural na vivência conjugal, porque nem tudo, minha gente, se resolve de forma humana. E nós precisamos aprender a caminhar no sobrenatural de Deus. Nem tudo se resolve com um WhatsApp, nem tudo se resolve com um telefonema, nem tudo se resolve de uma forma humana, e você está me entendendo. Tem coisas que só se resolvem, só tem solução com o joelho dobrado. Só desse jeito. Deus quer te dar eficácia. Para você, mãe, quando o teu filhinho estiver com febre, leva no médico sim, mas também impõe as suas mãos sobre o seu filho, e ali com a eficácia sobrenatural e com a graça da maternidade, rezar pelo seu filho, pedindo a cura. A gente não reza mais uns pelos outros pedindo a cura. Primeira coisa já é correr para o médico. Não estou falando que é errado não, tem que correr para o médico. Mas a gente tem que começar a rezar uns pelos outros também, pedindo a cura. Eficácia sobrenatural. Deus quer nos dar eficácia na pregação, eficácia no ministério de música, cantando, tocando. Eficácia. Como precisamos disso? E o batismo no Espírito Santo, essa graça desse novo Pentecostes quer e pode nos conceder isso, eficácia sobrenatural.
Falávamos também sobre a unidade, que o cristão cheio do Espírito Santo, o homem e a mulher de Deus cheio do Espírito Santo, ama a unidade, luta pela unidade, sofre pela unidade, chora pela unidade. Porque quem gosta de divisão é o diabo, quem gosta de ver o circo pegar fogo é Satanás. E é terrível quando um cristão, que se diz cristão, cheio do Espírito Santo, gosta, a língua coça assim, eu quero ver o circo pegar fogo. Infelizmente, como tem em nosso meio gente que gosta de ver o circo pegar fogo. Fica aquele comichão na língua diante de um escândalo. Olha, você ficou sabendo o que aconteceu, comadre? Não, mulher, o que vai acontecer? Deixa eu te contar o que aconteceu. Mas a gente precisa rezar, viu? Você não sabe o que aconteceu com aquele coordenador? Você não sabe? Não sei. Então eu vou te contar, mas só para você. Passou todos os 85 grupos no WhatsApp que aquela mulher tem no celular, já está todo mundo sabendo. Gostamos de ver o circo pegar fogo, uma fofoquinha, olha a fofoquinha aqui, ali. E vamos dividindo. Uma coisa que nos arruína demais, é até uma palavra bonita, mas sabe o que é? Uma coisa que nos atrapalha demais na caminhada, uma palavra até bonita, projeto pessoal. Já ouviu falar disso? Projeto pessoal. Eu tenho um projeto pessoal. Quantos homens e mulheres dentro da igreja hoje dizem: eu tenho um projeto pessoal, e em nome do meu projeto pessoal, eu vou passar como um rolo compressor por cima de todo mundo. Eu vou sair arrancando cabeça, tirando as tripas das pessoas, eu vou sair passando por cima de todo mundo, porque o meu projeto pessoal tem que ser levado até o fim. Mas não se trata, um homem e uma mulher do Espírito não vive de projeto pessoal, vive do projeto de Deus, vive da vontade de Deus. O teu projeto pessoal, o meu projeto pessoal tem que estar abaixo, submetido ao projeto de Deus, à vontade de Deus. Mas em nome do projeto pessoal, em nome dos tantos mil seguidores que temos em nossa página, em nossas redes sociais, em nome do nosso status, da nossa fama, porque é bom ter as luzes sobre nós, os holofotes, em nome disso, eu vou passando por cima e vou criando divisão, desunião, fofoca. Projeto pessoal, isso também gera divisão, muitas vezes, quando esse projeto não está em conformidade com o projeto de Deus. Vaidades, desejo de guerra, andar com a espada na mão. Falávamos disso. E dizíamos ontem que para nos ajudar a vivermos a unidade, amarmos a unidade, sofremos pela unidade, lutarmos pela unidade, temos um auxílio maravilhoso, Nossa Senhora. Porque lá em Atos vai dizer que os apóstolos, os discípulos estavam reunidos, unânimes em oração, ao lado de quem? De Maria. Se tem alguém que entende de união, é Nossa Senhora, minha gente. Ela entende. O diabo entende de divisão, Nossa Senhora entende de união. A gente não quer viver na divisão, a gente quer viver na unidade, no perdão, na reconciliação. Então, casais, vocês que estão aí divididos, brigando, prato quebrando, xingamento. Quando casou era tudo bichinho pequenininho, minha pombinha, meu passarinho, meu gatinho. Agora casou e os bichos foram aumentando. Cavalo, burro, vaca, os bichos vão aumentando. Estão divididos os casais aí brigando muito. Tem que voltar a rezar o terço. Rezem o terço, vocês dois. Nossa Senhora vai acalmar essa divisão, essa brigaiada diante dos filhos. Aí ficam brigando e os filhos já... Tem filho que já percebe, quando o filho chega na adolescência, na juventude, o filho já entra no quarto e já bate a porta, porque já não aguenta mais ver o pai e a mãe brigando. Tem casa que é assim, o filho já não aguenta mais nem ver, então ele já entra dentro do quarto, sai do quarto só para comer, depois volta para o quarto, porque ele não aguenta aquela casa onde só tem divisão, só tem briga, só tem xingamento. Está faltando rezar o terço em família. Nossa Senhora é promotora da unidade, ela atrai o Espírito Santo, seu esposo, que faz nova todas as coisas. Mas dizíamos também desse quinto efeito, e é o que nós vamos falar hoje, esse quinto efeito que é exatamente a santidade. Ontem nós dávamos uma pincelada falando sobre a santidade.
Veja, falar de fugir do pecado, ter sensibilidade ao pecado é uma coisa. Mas entenda, meu irmão e minha irmã, que a vida cristã é você sair do ponto A e caminhar para o ponto B. A vida cristã é isso. Você sai do ponto A e vai para o ponto B. O ponto A era a vida que a gente tinha, a vida errada, a vida no pecado. A gente tem aquele encontro pessoal com Jesus e mudamos de vida. A partir disso nós saímos do ponto A e começamos então a caminhar. E caminhar para onde? Para o céu. Como diz a canção do Dunga lá, o meu lugar é o céu. Então caminhamos para o céu. Então não se trata de que eu e você vamos viver uma vida apenas como fugitivos. Eu fujo do pecado, eu fujo do pecado, eu fujo do pecado, eu fujo do pecado. Não, mas é fugir do pecado, mas caminhando para Deus. Fugindo do pecado, caminhando para o abraço do Pai. E esse caminhar para o abraço do Pai chama-se santidade, vida santa. E aí, meus irmãos, pega comigo por favor a sua Bíblia, lá em Gálatas capítulo 5. Porque o tema que me foi passado dessa pregação é exatamente baseado nessa passagem, Gálatas 5. Deixai-vos conduzir pelo Espírito Santo. Esse tema, providencialmente, tem tudo a ver com aquilo que nos é dito a respeito dessa vida no Espírito, dessa vida de santidade. Gálatas 5, a partir do versículo 16, Paulo escreve: eu vos exorto, deixai-vos sempre guiar pelo Espírito, e nunca satisfaz o que deseja uma vida carnal, pois o que a carne deseja é contra o Espírito, e o que o Espírito deseja é contra a carne. São opostos um do outro, e por isso nem sempre fazeis o que gostaríeis de fazer. Se porém sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis sob o jugo da lei. São bem conhecidas as obras da carne: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. É uma lista enorme, né? De obras da carne. Aí Paulo diz: eu vos previno, como aliás já o fiz, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Estou caminhando para o céu, mas não vou chegar. Saí do ponto A, mas não vou chegar no ponto B se eu continuar nas obras da carne. E aí prossegue o apóstolo falando, versículo 22. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio de si. Contra essas coisas não existe lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se também vivemos pelo Espírito, procedamos também de acordo com o Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja, uma palavra maravilhosa, porque ela vai falar dessa vivência no Espírito, até conclui dizendo: se vivemos pelo Espírito, procedamos também de acordo com o Espírito. E vai falar sobre as obras da carne, mas vai falar também sobre os frutos. Permita que eu leia para você aquilo que o Padre Jonas, nosso pai fundador, escreveu nesse livro maravilhoso, eu indico para você, onde eu falava de um outro livro dele chamado Reinflama o Carisma. Hoje eu estou aqui indicando esse, Pentecostes Hoje. Você pode adquirir, você que está aí em casa acompanhando, loja.cançãonova.com ou 0 operadora 12 31 86 2600, só pedir. Você que está aqui no centro de evangelização, no intervalo, corre lá na loja, né? Livro Pentecostes Hoje, que beleza, já está aparecendo o telefone aí na tela. Eu indico para você porque fez muito bem para mim. O que fez bem para mim eu indico para você. Um livro muito simples, mas ao mesmo tempo muito profundo. E Padre Jonas, ele escreve aqui no capítulo 3, o título é Programar a Santidade. E ele diz assim: tendo a coragem de programar a santidade como meta, como a finalidade da nossa vida, tudo mais se volta para esse fim. Se eu for me tornando santo, eu galgarei a santidade. Se eu não for me tornando santo, eu não serei nada. Ou santo ou nada. Repita comigo: ou santo ou nada. Ou santo ou nada. E aí Padre Jonas continua: e como nós não queremos ser nada, escolhemos ser santos.
E ele vai continuar dizendo aqui: está muito claro para nós o que devemos fazer para sermos santos. O próprio Deus nos dá a fórmula para não nos enganarmos. E aí ele vai citar essa passagem que nós acabamos de ler, de Gálatas 5:16. E ele diz: está muito claro o que devemos fazer para sermos santos. O próprio Deus já nos dá a fórmula para não nos enganarmos, ser guiados sempre pelo Espírito Santo e não pelo desejo da carne, pois o que a carne deseja é contra o Espírito de Deus. Então, qual é a receita para sermos santos? Para aquilo que nosso querido Papa Francisco escreveu na sua exortação apostólica, alegrai-vos e exultai, sobre esse chamado à santidade nesse nosso tempo atual. No mundo de hoje, viver esses detalhes. O que é preciso então para ser santo? Padre Jonas diz: o próprio Deus já nos deu a dica: caminharmos nessa vida no Espírito, sendo conduzidos pelo Espírito. E aí entra algo muito importante, porque é impossível caminhar uma vida no Espírito sem que haja uns frutos. Não tem como. Uma vida no Espírito, uma vida conduzida no Espírito, já se sabe que é uma vida que precisa ter frutos. Os frutos do Espírito. Ontem eu não falei dos frutos do Espírito, eu falava dos frutos do batismo. Hoje eu vou falar dos frutos do Espírito. Esses frutos que fala aqui em Gálatas 5, versículo 22, né? Gálatas 5, versículo 22. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. 3 coisas importantes que nós precisamos saber sobre os frutos do Espírito. 3 coisas importantes. Você guardando isso, você vai conseguir caminhar muito bem. Então, 3 coisas importantes. Grava isso. Primeira coisa importante: a palavra de Deus nos mostra 2 passagens bíblicas. Você não precisa pegar não, mas há 2 passagens bíblicas. Uma está em Marcos capítulo 11, Marcos 11, a partir do versículo 11, quando Jesus, ele vai procurar ali os frutos numa figueira. Então ele chega lá naquela figueira e vai procurar frutos. E Marcos, quando ele fala, ele vai nos contar essa passagem, ele traz um detalhe interessante. Ele vai dizer que Jesus, ele tinha saído de Betânia com seus discípulos, e aí Marcos escreve esse detalhe, um simples detalhe, dizendo que Jesus sentiu fome. Jesus então, com fome, ele se aproxima daquela figueira, e ele avista de longe aquela figueira coberta de folhas, e foi lá para ver se encontrava algum fruto, e não encontrou fruto nenhum, só encontrou folhas. Pois não era tempo de dar o figo. Ele foi na figueira querendo comer figo. Jesus estava com fome, não encontrou, só encontrou folha. O que Jesus faz? Marcos vai dizer: Jesus reagiu dizendo à figueira: nunca mais ninguém coma do teu fruto. E aí um pouco mais adiante vai dizer que no dia seguinte a figueira secou. Nunca mais ninguém coma do teu fruto. E há uma outra passagem que está lá em Lucas capítulo 13, versículo 6, em que Jesus vai contar a parábola da figueira estéril, e que vai dizer daquele dono daquela vinha, e onde tinha uma figueira. Veja, o dono da vinha tinha uma figueira, a figueira estava no meio da vinha. Aí você pergunta: bom, o que uma figueira faz no meio da vinha? Porque vinha produz uva, mas ali queria figo. Só que tem um detalhe lá em Lucas, vai dizer que o dono da vinha foi na figueira para procurar o quê? Uva? Não, ele foi procurar figos. Ele queria os frutos que aquela figueira poderia dar. A figueira não poderia dar uva, a figueira só poderia dar figos. E ele foi procurar figos, ele não encontra figos. E ele fala: eu vou cortar, faz 3 anos que eu procuro aqui fruto nessa árvore, aqui essa árvore não me dá fruto. Eu vou cortar. Aí chega lá o agricultor e fala: espera um pouquinho, eu vou cavar em volta, eu vou cuidar aqui, eu vou dar um trato aqui nessa figueira, para ver se ela produz frutos. Se ela não produzir, aí vai poder cortá-la. Só pode cortá-la. Ele conta essa parábola, está lá em Lucas capítulo 13, a partir do versículo 6.
com essas duas passagens, o que a gente aprende? Grava isso. Meu irmão, o fruto do Espírito Santo vai além de ser uma necessidade para mim e para a tua vida. Vai além de ser uma escolha para a minha e para a tua vida. O fruto do Espírito Santo é uma exigência. Grava isso. Deus exige frutos do seu povo. Um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, não é que ele vai optar por dar fruto. Eu vou escolher se eu vou dar fruto ou não. Ou porque um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo diz assim, eu acho que é necessário dar fruto. Não! Tira o teu cavalinho da chuva. Não é uma questão de necessidade somente, não é uma questão de escolha somente, é uma exigência. Que fique gravado na tua mente e no teu coração que Deus tem tolerância zero com quem não dá fruto. Isso é muito sério. Vira para quem está do seu lado e fala assim, ei meu irmão. Se for mulher, fala, ei minha irmã, você sabia? Pergunta para ele, você sabia? Fala assim, olhando nos olhos dessa pessoa, Deus está com fome. Você sabia disso? Jesus está com fome. Meu irmão e minha irmã, Jesus está com fome. Hoje aqui neste domingo de Pentecostes, essa manhã, estamos diante de um Deus faminto. Ele está passando por aqui, ele vai chegar pertinho do Alexandre e vai dizer, deixa eu ver essa árvore dentucinha, barrigudinha. Essa árvore é engraçadinha porque tem óculos, né? E ele se aproxima de mim, e vai chegar aqui perto de mim, Jesus, e vai dizer, vamos ver se ele tem fruto. E se eu só tiver folhas, muitas folhas, olha quantas folhas eu tenho, meu Deus, olha as minhas redes sociais, olha quantas pessoas me seguem nas redes sociais, olha como eu sou um pregador, como eu falo bonito, olha como a lábia que eu tenho, a oratória, olha como eu me comporto no palco, meu Deus, tudo isso é folha. Deus vai olhar e falar, ô dentucinho, tudo isso é folha, eu não quero folha, Alexandre. Põe na tua cabeça e no teu coração, Alexandre, que eu não quero de você folha, eu quero de você fruto. Ou você me dá fruto, ou eu vou te cortar. E vou dizer para você, Alexandre, ninguém mais coma fruto de ti. Isso é muito sério. Deus exige frutos de nós, porque Ele já deu o Espírito. Se o Espírito está em nós, já temos, os frutos têm que começar a aparecer. E aí entra uma segunda importante lição a respeito dos frutos. A primeira é essa, o fruto é uma exigência. A segunda lição, lá em Mateus capítulo 7, versículo 15, Jesus vai falar sobre a árvore boa e a árvore má. Ele vai falar sobre os falsos profetas. Ele diz assim, porque a árvore boa só pode produzir frutos bons, e a árvore má só pode produzir frutos maus. A árvore boa não pode produzir mau fruto, e a árvore má não pode produzir bom fruto. E ele termina dizendo, pelos seus frutos os conhecereis. Está lá em Mateus 7, a partir do versículo 15. Pelos seus frutos os conhecereis. Vou para você repetir comigo. Pelos seus frutos os... Não escutei. Vocês não tomaram café, né? Daqui a pouco é o intervalo. Pelos seus frutos os conhecereis. Uma segunda lição. O fruto do Espírito Santo é algo que Deus exige, mas o fruto do Espírito Santo também é algo que tem que aparecer. Meu irmão, tem que aparecer esse fruto. Não adianta eu e você bancarmos aquele cristão dizendo assim, eu sou tão humilde, Jesus, eu sou tão piedoso, Jesus, eu sou tão orante, Jesus, eu sou tão piedoso, eu vou guardar na minha humildade todos os frutos. Não, pelo amor de Deus, se você fizer isso, você está entrando numa roubada. Não esconda os frutos. Fruto é para aparecer. O Senhor, lembra, Deus está com fome, e Ele vem ao meu e ao teu encontro dizendo, eu quero ver essa fruta aqui. Cadê essa fruta? Se Ele só vê folha, não adianta, Ele tem que ver o fruto. Então esse fruto tem que aparecer para Deus, mas também para os irmãos. Não adianta ficar aquele negócio, ai você é tão alegre,
Ah não, que isso? Que isso? Ah não, é coisa da sua cabeça. Eu não sou assim tão alegre. Não, seja alegre mesmo. Seja muito alegre. Que você tenha e manifeste cada vez mais o fruto da alegria. O fruto do amor, o fruto da paciência. Tem que aparecer. Fruto tem que aparecer. O que eu tenho aqui na minha mão, gente? Você sabe o que é isso? Mostra aqui, Pio. O pessoal em casa saber. O que eu tenho na mão? Alguém sabe o que é? O que? Fala alto, gente. O que é? Limão. Nossa, tem gente que está com dúvida. Está achando que isso aqui é uma manga? É um limão, gente. Limão. Limão Tahiti que chama. Você sabia que o Brasil é o segundo maior produtor desse tipo de limão? Então, a limão aqui, Tahiti. Limão. Eu quis trazer o limão lá de casa, não vou cortar ele não, porque depois eu vou usar para fazer uma limonada. Mas veja, você sabia que o limão tem muitas propriedades medicinais? Você sabia que o limão é bom até para o tratamento contra o câncer? Limão é bom para tratamento contra a depressão, limão é bom para pressão arterial, quem tem pressão alta, limão é bom para o colesterol, para o controle do colesterol. Limão é bom para quem negócio que tem pedra nos rins, sabe, você quer assim, então, limão é bom para isso também. Limão é bom para um monte de coisa, gente. Limão é bom até, diz que estava vendo num site que limão é bom até para o rejuvenescimento. Sabia? As mulheres já ficaram tudo assim, né? Mulherada já ficou meio assanhada. Ai, é meu para rejuvenescer? Ai, não vai querer passar limão na pele, pelo amor de Deus, não é isso, tá? Vai com calma, aguenta aí, calma. Mas o limão tem um monte de coisa boa, rico em vitamina C, vitamina B12, um monte de coisa. Bom para o coração, para desentupir as artérias aqui. Limão é bom para um monte de coisa, gente, sabia? Mas deixa eu perguntar, quando você pega o limão, se você pega assim, eu vou chupar esse limão, ele é docinho? Não é? É ácido pra caramba, né? Se eu cortasse ele, passasse a língua aqui, ia fazer aquela careta, né? É ácido. Os frutos do Espírito Santo, todos eles são úteis, todos da mesma forma. O limão ele é útil, mas nem sempre o limão é gostoso. Às vezes ele é ácido, às vezes não, ele é ácido, né? Não é às vezes, o limão é ácido, ele é ácido. É propriedade do limão, ele é ácido, mas é um fruto, tem utilidade. Tem um fruto do Espírito que se chama a longanimidade. Em outras traduções, né? Chama esse fruto de longanimidade. O que é a longanimidade? O pessoal acha que traduz como paciência, só que longanimidade é diferente da paciência. Paciência é quando alguém suporta o sofrimento. Por isso que chama alguém que está doente de paciente, porque ele está enfrentando uma doença. Paciente, de paixão. A pessoa está vivendo uma paixão ali, um sofrimento. Então é paciência. Paciência é aquilo que te faz resistir, se manter firme naquele sofrimento. E longanimidade? Longanimidade é saber esperar. Sabe quando você está naquela fila lá, aquela fila do SUS, aquela fila do banco, e está todo mundo lá, mas esse caixa do banco não anda. Por que essa fila não anda? E todo mundo reclamando, e você está lá com o seu tercinho lá, rezando, esperando ali. Saber esperar. Só que saber esperar nem sempre é fácil. Pensa numa mulher que está querendo engravidar há tantos anos, já fez tudo que é tratamento, quer muito ser mãe, ter um filho nos braços, mas essa graça não vem. Ela precisa viver esse fruto da longanimidade. Mas é difícil. Mas é necessário. E Deus exige. Você está entendendo que todo fruto tem utilidade? Os frutos do Espírito, todos eles sem exceção, são úteis. Nem sempre vai ser saboroso, mas nós precisamos dos frutos do Espírito. Por isso que tem que mostrar, manifestar. O mundo precisa do nosso testemunho como cristãos que não dão só folhas, mas que dão frutos também. Por fim, há uma terceira lição. E essa terceira lição talvez seja a mais importante de todas, a respeito dos frutos. E está lá em João capítulo 15, versículo 1.
quando Jesus vai falar que Ele é a videira e que nós somos os ramos. E aí Ele vai falar algo muito sério. Ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, Ele corta. E todo ramo que dá fruto, Ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Saiba que o fruto do Espírito Santo, ele tem um preço. E essa é a terceira lição a respeito do fruto. Nenhum fruto surge sem um preço a ser pago. Existe uma consequência. Esse fruto do amor, da paciência, da lealdade, da longanimidade, enfim, da alegria, tudo isso tem um preço. E qual é o preço? Por causa do fruto do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, saiba de uma coisa: você será podado. Padre Fabinho ontem falava sobre a unção e dizia a respeito do corte, falava do sofrimento. Vem essas podas. E por que vem as podas de Deus? Não é porque Deus é um Deus cruel, que fica olhando para você como se você fosse uma cobaia de laboratório e dizendo: isso, sofre mesmo, eu quero ver você sofrendo, porque o meu prazer é ver você sofrendo. Deus não é assim. Deus não fica ali de braço cruzado, vendo você sofrendo na vida e dizendo: ele que se vire. Deus não é assim. Mas as podas são necessárias, porque nós estamos dando fruto. Entenda que quanto mais você dá fruto, mais Deus irá podar você. É um preço a ser pago. Por isso que nem todo mundo quer dar fruto. Todo mundo quer ficar na zona de conforto, porque quanto mais você dá fruto no seu ministério, na sua evangelização, no seu estado de vida, como esposo, pai, chefe de família, como esposa, mãe, como enfim, como homem e mulher de Deus, lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá na sua juventude, você dando frutos, esses frutos do Espírito surgindo na sua vida, se manifestando, saiba, meu irmão e minha irmã, você será podado, você passará por humilhações, você será questionado, você terá que derramar lágrimas, e benditas lágrimas que serão derramadas. Não pense, meu irmão e minha irmã, que a vida no Espírito é uma espécie de droga, de anestesia, que a gente fica tudo doidão. Ficamos tudo doidão, como se aqui, desculpa, fosse uma grande Cracolândia, e a gente ficasse tudo doidão. Aqui no Espírito Santo vai ficar tudo doidão, e a gente não sente mais nada, não sofre mais nada, não é podado em mais nada, não sinto mais nada, não. Virão perdas, pessoas da sua família vão morrer e você vai chorar a perda dessas pessoas. Virão momentos de preocupação, virá momento de luta, virá momento de tentação, virá momento de crise. Prepare-se, porque você também passará por crise, e até mesmo crise de fé. Mas se permanecerdes firmes até o fim, recebereis a coroa da vida. Amém, aleluia. Se permanecerdes fiel até o fim. E é por isso que o Senhor lá em Lucas 15, lá em João 15, estou com Lucas na cabeça, lá em João 15, Ele vai dizer, lá no final, dizendo: não fostes vós, versículo 16, no final desse trecho, né? Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi e vos designei para dardes fruto, e para que o vosso fruto permaneça. Deus quer de nós um fruto que permaneça. Não é um fruto que passa com uma brisa leve, que passou e já foi embora. Não, esse fruto tem que permanecer. E aí deixa eu fazer uma denúncia, já chegando, já me deram o tempo da pregação que já está chegando ao fim. Eu preciso fazer essa denúncia agora eu vou fazer uma denúncia aqui, de algo que o inimigo tem feito no nosso meio, e nós não estamos acordando para isso. E que hoje, nesse domingo de Pentecostes, o Senhor nos desperte para isso. Há um fruto do Espírito Santo, que o inimigo está fazendo de tudo para matar dentro de nós. É um fruto do Espírito, e nós não estamos cultivando. O Senhor vem querendo o limão, a manga, a uva, e Ele só está vendo folha. Que fruto que é esse? A alegria. Meus irmãos, o encardido está fazendo de nós um povo triste. E o cristão não é triste, o cristão é alegre, porque a alegria dele tem um nome, a alegria dele não é algo, é alguém, e chama-se Jesus Cristo. Nós somos o povo da alegria, e o que tem sido feito da nossa alegria?
Ah, Alexandre, mas eu sofro tanto. Olha essas podas que você está falando. Eu estou sofrendo tanto. Eu sei que você sofre, eu também sofro. Não pensa que a vida nossa aqui na Canção Nova é tudo facinho ou mar de rosa, porque não é. A gente também sofre. Mas o que eu estou dizendo para você é que esse sofrimento não pode começar a matar o sorriso dos nossos lábios. O demônio tem roubado o sorriso do meu e do teu lábio, da nossa boca. A gente não sorri mais. Percebe isso? Cadê o fruto da alegria? E o Papa Francisco, nessa exortação sobre a santidade, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre a alegria. Eu quero ler para você, se o tablet aqui ajudar. Colabora comigo, tablet, por favor, por causa do tempo. Isso. Vamos lá. Ele diz o seguinte. Ele fala, a partir do número 122, ele diz: o que foi dito até agora sobre a santidade não implica um espírito retraído, tristonho, amargo, melancólico, um perfil sumido, sem energia. O santo é capaz de viver com alegria e sentido de humor, sem perder o realismo, ilumina os outros com um espírito positivo e rico de esperança. Ser cristão é alegria no Espírito Santo. E aí ele prossegue, nessa exortação maravilhosa, ele prossegue, e ele fala o seguinte, deixa eu pegar aqui, no 128, ele diz: eu não estou a falar da alegria consumista e individualista, muito presente em algumas experiências culturais de hoje. Com efeito, o consumismo só atravanca o coração, pode proporcionar prazeres ocasionais e passageiros, mas não alegria. Refiro-me antes àquela alegria que se vive em comunhão, que se partilha e comunica, porque a felicidade está mais em dar do que em receber, e Deus ama quem dá com alegria. O amor fraterno multiplica a nossa capacidade de alegria, porque nos torna capazes de rejubilar com o bem dos outros. Alegrai-vos com os que se alegram, alegramo-nos quando somos fracos e vós sois fortes. Ao contrário, concentrando-nos sobretudo nas nossas próprias necessidades, condenamo-nos a viver com pouca alegria. O que o Papa Francisco está falando aqui? Ele está dizendo o seguinte, que quanto mais você fica olhando para o teu umbigo, e dizendo: ai, minha vida como é infeliz, ó Alexandre, ai, eu Alexandre sofro tanto, ai, as minhas contas, ó os meus boletos, olha o meu casamento, olha a minha doença, eu estou olhando para o meu umbigo, mas eu estou me condenando a ser um Alexandre triste. Então o Espírito Santo vem nesse domingo de Pentecostes para dizer: para de olhar para o próprio umbigo, Alexandre. Começa a olhar ao teu redor, olha quanta gente precisa dessa alegria, dessa esperança, de saber que Jesus traz de fato a alegria, e é uma alegria, não é alegria consumista, não é alegria de quem pula e diz: ganhei na Mega Sena, acabou meu sofrimento, acabou meus problemas, porque eu tirei o bilhete premiado. E você já viu quanta gente que já ganhou na Mega Sena e hoje está falido por aí, porque torrou o dinheiro no que não presta? Mas a gente põe a felicidade no dinheiro, põe a felicidade na fama, põe a felicidade no status, põe a felicidade em ter tantas outras coisas, e a gente não entende que a felicidade verdadeira, não vem daqui, ela vem de lá, gente. A felicidade é do céu, que a gente já experimenta aqui na terra. Por isso que a gente vê aquela pessoa cheia do Espírito Santo que está numa cama, numa UTI, lutando contra um câncer, e ela está sorrindo. O câncer pode ser motivo de tristeza para toda a família, mas aquela pessoa doente, ela não se desespera, porque ela é cheia do Espírito Santo, e ela sabe: o câncer, a minha luta contra o câncer não é motivo de tristeza, porque Jesus é a minha alegria. O Espírito Santo é a minha alegria. É por isso que nós oramos no Espírito. Nós oramos no Espírito, não é porque a gente não tem nada melhor para fazer, e vamos orar no Espírito, como se fosse aqui para, desculpa falar, ficar enchendo linguiça aqui, não. Orar no Espírito é deixar o coração ser incendiado, abrasado, e aprender aquilo que dizia Santo Agostinho: canta o canto novo. Eu e você somos chamados nesse canto no Espírito a rejubilar, a cantar um canto novo, esse canto de alegria, dando esse fruto para Deus, esse fruto maravilhoso, que é um fruto, volto a dizer, um fruto que temos perdido, que não estamos cuidando, que não estamos cultivando. Hoje eu deixo aqui esse alerta:
Meu irmão e minha irmã, o Espírito Santo está nos alertando. O Espírito Santo fala agora ao meu e ao teu coração: eu sou a tua alegria. O Espírito Santo agora está falando ao meu e ao teu coração, dizendo: eu sou a tua alegria. A palavra de Deus diz em Apocalipse: segura firmes o que tens até que eu volte. Segura firme essa alegria. Não é o casamento em crise, não é um marido que bebe, não é a traição, não é a dívida. Tudo isso preocupa, tudo isso abate, tudo isso desanima, tudo isso faz a gente respirar fundo. Mas essas coisas não podem roubar a nossa alegria, porque a nossa alegria chama-se Jesus Cristo. E eu quero terminar contando essa história, pedindo a Deus que Ele nos liberte de todo azedume, de todo mau humor. O povo de Pentecostes é um povo alegre. Eu sempre termino a pregação com historinha, mas hoje eu vou contar um fato real, né? Às vezes eu conto fatos reais. Eu quero contar. Você já ouviu falar de uma mulher chamada Mary Clark? E eu estou terminando a pregação contando isso. Peço ao Ministério de Música que já prepare a canção, já pode começar tocando. Eu quero convidar você, vai ficando de pé. Eu quero terminar contando para você sobre esta mulher chamada Mary Clark. Talvez você nunca tenha ouvido falar dela. Quem foi Mary Clark, afinal de contas? Mary Clark foi uma mulher, uma jovem, que nasceu num berço de ouro. Ela nasceu num lugar chamado Beverly Hills. Ou seja, ela nasceu lá em Hollywood. Seu pai era um homem muito rico, um empresário bem sucedido. E o pai da Mary Clark era vizinho de artistas de cinema de Hollywood. Lá na no ano de 1926 foi quando ela nasceu. E essa Mary Clark, nascida em berço esplêndido, veja, em Hollywood ela nasceu. Ela casou-se 2 vezes, e 2 casamentos que não deram certo. Ela passou por 2 divórcios. Ela teve 8 filhos. No primeiro casamento ela teve 3, sendo que o primeiro filho acabou falecendo logo após o nascimento. E do segundo casamento ela teve 5 filhos, que acabou indo para um divórcio. O primeiro casamento ela ficou 18 anos casada. Depois, lá em Las Vegas, ela se uniu civilmente com outro homem chamado Carl Brenner, e com ele teve mais 5 filhos. Também acabou no divórcio. Por incrível que pareça, essa mulher, ela, depois de tanto sofrimento, ela não ficou sentada na rua da amargura e dizendo assim: 2 casamentos, 8 filhos, meu Deus, minha vida é tão ruim. Não, ela não parou nisso. Ela não ficou sentada na rua da amargura. Ela viveu esse fruto da alegria. Ela começou a se dedicar às obras de caridade. Começou a trabalhar nas obras de caridade. Sabe o que aconteceu? Ela foi num presídio lá no México, numa cidade chamada Tijuana. Um presídio chamado La Mesa, onde ficam os piores bandidos, a escória da sociedade, como se diz, os maus elementos. E ela foi para lá. Foi para lá, levou comida, levou remédio, ajudando um sacerdote, amigo dela. Começou levando comida, medicamento, remédio, roupa para aqueles detentos. E aí, fala que naquele lugar, um dos piores presídios de todo o México, ela vendo a situação daquela gente, ela foi ficando tão impactada, que ela assumiu então aquilo como um ministério, como propósito da sua vida. E aí, a Mary Clark, depois chamada Mary Brenner, nome de casado, mudou de nome. Os filhos dela casaram, né? Foram seguir a vida deles. E ela então, ela acabou costurando para si mesma um hábito de freira. Foi contar a sua história ao bispo de San Diego. O bispo disse que já sabia tudo sobre ela. Deu-lhe a bênção e validou o seu ministério. Mary escolheu o nome de Antônia. E, como Madre Antônia Brenner, fundou a congregação das servas eudistas da 11ª hora, para mulheres a partir dos 45 anos de idade que desejassem servir aos mais necessitados. E essa mulher, que teve a oportunidade de conhecer São João Paulo II,
Essa mulher foi, quando os filhos já casaram, foram embora, ela pegou a casa dela, uma casona, vendeu a casa e pediu autorização, e foi autorizado para ela. E ela passou os últimos anos da sua vida, ela morreu em 2013, ela passou os últimos 32 anos da sua vida morando dentro do presídio. O seu novo lar era uma cela de 3 metros quadrados na seção feminina de um dos piores presídios do México. Ela viveria dali em diante como qualquer outro preso, dormiria na cela de cimento e se alimentaria da água e da comida da prisão. De manhã fazia fila como todos os demais prisioneiros. As comodidades da sua cela só incluíam um crucifixo na parede, uma Bíblia, um dicionário de espanhol e uma dura cama da cadeia. Este seria o seu lar durante os 32 anos seguintes. La Mamá, também chamada de anjo do cárcere, convivia livremente com traficantes de drogas, ladrões, assassinos, estupradores. Muitos desses homens e mulheres estavam entre os mais violentos e desesperados da espécie humana. A todos, La Mamá, a mamãe, como era chamada no presídio, oferecia suas orações. Caminhava feliz em meio deles. Os confortava, secava suas lágrimas e sustentava sua cabeça nas próprias mãos em seu leito de morte. O anjo do cárcere chegou até a resolver motins internos com sua singela intervenção. Uma mulher que nasceu em Hollywood terminou a sua vida na cela de uma cadeia, não porque fez algo errado, mas porque quis. Melhor ainda, porque Deus quis. Não foi projeto pessoal dela, foi projeto de Deus. Quando a gente prega e diz para você, Deus tem propósitos maiores para a sua vida, a gente pensa logo, vou ganhar na Mega Sena, vou ficar podre de rico, acabou meu sofrimento, minha mulher vai fazer uma plástica, vai aparecer, vai ficar com aqueles lábios igual a da Angelina Jolie, meu marido vai ficar lindo, vai ficar com aquela barriga, tanquinho, barriga de Cristiano Ronaldo, já viu? Não com essa barriga de chope. Vai mudar tudo no meu casamento, meus filhos vão criar juízo, vai tudo melhorar. Quando a gente fala em propósitos maiores de Deus, a gente pensa logo aqui nessa vida. Deus teve propósitos maiores para a Madre Antônia. E qual foi o propósito de Deus? Tirou ela de Hollywood e levou ela para uma cela de prisão. E ela morreu feliz, porque ela não estava presa àquela cela. A cela não era o presídio, ela já tinha liberdade no espírito, ela era livre. Nós não estamos na cela, nós não estamos dentro de uma cela de presídio, mas quantos de nós hoje aqui nesse centro de evangelização e em casa, continuamos presos, amarrados ao pecado? Hoje eu convido você, coloca a mão agora, não coloca a mão sobre o coração não, levanta os braços agora, porque é do céu que vem o meu e o teu socorro, e nós vamos cantar, e nós vamos clamar agora o Espírito Santo, porque se tivermos que ser prisioneiros, queremos ser prisioneiros do Espírito, não prisioneiros do pecado. Levanta teus braços agora, meu irmão e minha irmã, e peça essa graça agora de dar frutos para Deus. Peça agora essa graça a você que está em casa também. Vai dizendo, assim como Madre Antônia, assim como o Padre Jonas Abib, assim como tantos homens e mulheres de Deus, que se fizeram prisioneiras do Espírito. Fala para Deus que agora você entregar para Ele a tua liberdade, a liberdade de ir e vir, e que a partir de hoje você assume uma vida de santidade, uma vida de frutos, que você quer dar frutos do Espírito Santo. Já vai soltando a sua voz na linguagem dos anjos, já vai soltando a sua voz agora e pedindo sobre você essa força, esse batismo no Espírito. Solta a tua voz. Isso, solta a sua voz agora. Deus tem propósitos maiores para a tua vida. Deus tem um plano muito maior para a tua vida. E este propósito é santidade. Vai muito além de dinheiro, saúde, fama. Vai muito além de tudo aquilo que você possa esperar. Deus tem um propósito para a tua vida. Ele te quer santo, Ele te quer dando frutos. Vem Espírito Santo, vem sobre nós agora, porque queremos dar frutos, não queremos dar folhas, não queremos ser árvores só com folhas. Queremos te dar os frutos do Espírito, os próprios frutos que o Senhor já fecundou em nós. Senhor, dai-nos essa graça.
O inimigo tem roubado a nossa alegria. Restitua-nos, Senhor, o fruto da alegria. Tu és a nossa alegria. Solta a tua voz agora. Isso, solta a tua voz e clama agora esse batismo na alegria. Clama agora. Clama para Deus. Pede, Senhor, faz-me santo. Senhor, eu não quero nada mais, nada menos do que a santidade. Essa medida alta na vida cristã. Eu quero dar frutos, muitos frutos para Ti. Eu sei que Tu és o Deus faminto. Deus está com fome, meu irmão. Jesus está com fome. O Espírito venha e que possamos dar muitos frutos para Deus. Frutos de santidade, frutos de vida nova, frutos de conversão, frutos de amor à palavra, frutos de oração, frutos de adoração, frutos de vigilância. Solta a tua voz, continue orando, porque é somente pela força do Espírito, como nos ensinou o Padre Jonas Abib. É somente pela graça do alto. Venha sobre nós os frutos, essas primícias da glória eterna, como diz o Catecismo da Igreja. Senhor, queremos Te dar os primeiros frutos de uma vida nova a partir desse Pentecostes. Amém, meu Deus, amém. Cantemos, cantemos para o Senhor, cantemos com alegria. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo. Solta sua voz e canta. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.